Segunda parte do Europa Entrevista. O convidado esta semana é Eduardo Correia, promotor do Manifesto Mérito e Sociedade. Outra ideia que é trazida pelo MMS é de proibir o déficit das contas públicas. Pergunto então ao doutor em Finanças como é que isso é possível. Isso é possível com disciplina, com rigor e com respeito pelo dinheiro dos cidadãos. Não há melhor exemplo. Todos nós somos economistas. E todos nós gerimos, no mínimo, a nossa conta bancária e o orçamento das nossas famílias. E todos nós percebemos que não dá para gastar mais dinheiro que aquilo que se ganha, correndo o risco sério de entrarmos em endividamento do qual não conseguimos suportar. E aquilo que Portugal tem vindo a fazer é exatamente o contrário. Ou seja, Portugal tem vindo a endividar-se constantemente. É isso que significa déficit. Atenção, eu às vezes fico admirado porque o déficit foi uma palavra que entrou no vocabulário de uma forma absolutamente normal. E eu tenho a sensação que muitas vezes nós dizemos déficit e falamos do déficit. Tem que ter a noção do que é que estamos a falar. Mais do que isso, sem lhe dar a devida importância. Déficit, que fique muito claro para aqueles que me estão a ouvir. Déficit significa gastar mais dinheiro que o que se ganha. E é isso que o Governo tem vindo a fazer, este e os anteriores, porque isto não é muito diferente dos anteriores, este e o anterior tem vindo a fazer, com uma dupla gravidade. É que se gasta mais dinheiro para financiar o dia-a-dia. Ou seja, mesma coisa que as pessoas gastarem mais dinheiro não para construírem uma casa, para mais tarde venderem, não para comprarem um objeto de ouro, porque podem depois, não para criar valor, mas sim para financiar o dia-a-dia. Com uma gravidade terceira, que é o facto de nos estarmos a preparar para passar essas dívidas para as gerações que aí vêm. Ou seja, fazer exatamente aquilo que é contrário à tradição da família portuguesa. A família portuguesa, por mais modesta que seja, não passa dívidas para os seus filhos. Tenta, pelo contrário, angariar alguma pequenina riqueza para passar para os filhos, para as gerações seguintes. O Estado em Portugal tem vindo, por irresponsabilidade pura, por desrespeito puro pelo cidadão, a fazer exatamente o contrário. E, portanto, o déficit passou a fazer parte do vocabulário corrente. Eu diria que é uma medida de respeito pelos portugueses. O Estado não gastar mais que aquilo que recebe. E isso permitir-nos-á ser mais disciplinados. Porque tudo isto começa com disciplina, como as nossas casas. Não custa. Aliás, gastar mais que o que se recebe não custa nada. Agora, é uma irresponsabilidade. E, portanto, é uma questão de disciplina e de respeito pelo cidadão e pelo contribuinte. Aliás, na primeira parte desta entrevista, referiu que considerava, e isso vem também em manifesto, salvo a redundância no manifesto, considera que em Portugal, tanto empresas como os cidadãos pagam demasiados impostos. Ou seja, o MMS vai lançar a mesma promessa que a maior parte dos partidos lança, de não vamos aumentar os impostos, ou até vamos baixar os impostos? A carga fiscal, a carga fiscal tem que baixar. Você tem que baixar. E tem que baixar porquê? Porque as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, ainda um destes dias o Sr. Presidente da República chamava a atenção para a necessidade de medidas para proteger as pequenas e médias empresas portuguesas, porque cerca de 95%, segundo as palavras do Sr. Presidente da República, 95% das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas, que correspondem a uma parte muito importante do tecido empresarial nacional, estão estranguladas. E estão estranguladas, e os empresários dessas pequenas e médias empresas que me estejam a ouvir neste momento sabem que é absoluta verdade aquilo que eu estou a dizer. O maior cheque que passam não é para os trabalhadores, não é para os seus dividendos, não é para pagar a fornecedores, é para pagar ao Estado. E desta forma não podemos aspirar a ter uma economia desenvolvida. Portanto, há que pagar menos impostos. Dir-me, bom, mas pagando menos impostos, agravamos o problema. Não, mas temos que pôr o Estado a gastar menos dinheiro. Não podemos continuar a ter este Estado que vive de forma tranquila e feliz a gastar a dinheiro que gasta. Portanto, nós temos que pôr o Estado a gastar menos e melhor, para que os contribuintes, empresa e contribuintes individuais, possam pagar menos. Só dessa forma é que é possível gerar atividade económica. O português não pode continuar a trabalhar para pagar ao Estado. E depois, por outro lado, diz-se ao seguinte, está bem, mas o Estado recorre ao contribuinte, mas, por outro lado, compensa o contribuinte com a melhor saúde da Europa, com a melhor justiça da Europa, com a melhor educação da Europa. Não temos nada disso. E, portanto, há que reformular o sistema. Uma proposta também que apresenta é a criação de uma taxa única de IRS. Concretamente, como é que essa proposta se concretiza? Seja qual for o nível de rendimento, descontaremos o mesmo? Não proponho isso. Eu proponho que exista até determinado nível de rendimento, um bocadinho o contrário do que se faz hoje. Até determinado nível de rendimento todos temos que pagar. Uma base que é idêntica. Mas não me considero adequado e gosto ao exemplo de duas empresas. Vamos imaginar duas pequenas empresas
2 pequenas pastelarias, 2 pequenas oficinas, ou 2 grandes empresas, ou 2 pequenas famílias, que ganham exatamente o mesmo. Em que uma delas consegue ir desenvolvendo porque presta um bom serviço, porque trabalha bem e começa a ganhar mais. Ou a pastelaria, ou a oficina, ou a grande empresa da região. E essa passa a pagar muito mais imposto, é taxada com uma taxa maior do que a outra que, pelo contrário, entrou em prejuízo, despediu os trabalhadores, não pagou os impostos, endividou-se. Isto tem a ver com o mérito. Temos que promover o mérito. E para promovermos o mérito, o Estado tem que ser o primeiro a aliviar a percentagem da carga fiscal para quem gera mais riqueza. Isto é apenas promover o mérito. E isto é válido para quem ganha 500 euros por mês, algo, diga-se de passagem, que eu sou completamente contra. Acho que o salário mínimo nacional deveria aumentar, e aumentar muito. Em nossa opinião, o salário mínimo nacional deveria ser, no mínimo, 1000 euros. E chama a atenção para um conjunto de países... Desculpe interrompê-lo, isso é mais ou menos o salário mínimo em França. Há muitos países. Portugal tem capacidade para pagar um salário mínimo desse. Tem que ter. Porque o salário mínimo não é só o salário mínimo. O salário mínimo acaba por ser um indicador para os salários no setor privado, de certa forma. Tem que ser. Tem que ser. Para que possamos ser, de facto... Nós só podemos ser uma economia exigente connosco próprios se as pessoas se sentirem recompensadas. Todos nós sabemos, qualquer uma das pessoas que nos está a ouvir sabe, que é impossível motivar alguém com 460 euros por mês. Impossível. E, portanto, há que arranjar os mecanismos para que possamos ser exigentes uns com os outros. Para que possamos, no fundo, ter incentivos a fazer bem feito. A fazer melhor que os suíços, a fazer melhor que os franceses, a fazer melhor que os espanhóis, a fazer melhor que os americanos. Nós temos o talento para isso. Para além, temos o melhor terreno da Europa, que é uma coisa que eu não me cansarei de dizer. Para além, termos a maior zona de mar da Europa. E, portanto, Portugal tem que assumir os seus ativos. E os seus ativos são os portugueses e esta zona fantástica de mar que nos leva quase até aos Estados Unidos. A sua localização geográfica. Muito bem. No capítulo da legislação laboral, o MMS afirma que o protecionismo da atual lei de trabalho está a ser prejudicial à economia e aos próprios trabalhadores. Claramente. Que mudança sugere? Eu sugiro 3 coisas. Sugiro uma muito maior flexibilidade na contratação e no despedimento. A flexigurança aplicada direto. É fundamental. Sugiro um radical aumento do salário mínimo nacional. Para mim, nós não estamos na época da escravatura, felizmente, mas pagar a alguém 460 euros por mês não anda longe da escravatura. E, portanto, não podemos aceitar que há pessoas que fornecem a sua mão de obra, o seu trabalho, por 460 euros por mês. Ninguém consegue sobreviver numa economia nacional de hoje com 460 euros por mês. Ou, pelo menos, estamos a impedir que as pessoas tenham filhos, tenham casa. Não pode ser. Por outro lado, temos que ter um Estado verdadeiramente solidário. E o que é que significa o Estado verdadeiramente solidário? Que o Estado proteja quem não tem capacidade. Proteja os mais desfavorecidos. Assim encontramos aqui um reequilíbrio social. No entanto, e para que fique bem sublinhado o que eu quero dizer com isto, nomeadamente a proteção no subsídio de desemprego, eu sou apologista de que quem tem subsídio de desemprego deve, enquanto recebe o subsídio de desemprego, prestar trabalho à comunidade. E há tanto para fazer em Portugal. Estou-me a lembrar de aspectos de trabalhos manuais. Desde a limpeza das matas, que tanto precisamos, à limpeza das praias, que tanto precisamos, à limpeza das ruas, que tanto precisamos, ao controle de trânsito, que tanto precisamos, ao controle de estacionamento nas cidades, que tanto precisamos. E, portanto, há um conjunto de tarefas de índole social e de índole de relacionamento na sociedade que devem ser feitas por quem é protegido pelo Estado. Obviamente que isto não se aplica a pessoas com problemas físicos, com problemas de saúde, naturalmente. Agora, quem recebe subsídios de desemprego tem que compensar a sociedade. Não podemos continuar a ter pessoas a receber subsídios de desemprego e a ter trabalhos por fora e... Bom, temos que ser muito mais rigorosos. Isso passa também pela fiscalização, não é? Terá de haver necessariamente um esforço de fiscalização. E esse trabalho voluntário também não poderá, de certa forma, não poderá impedir que a pessoa possa também continuar a procurar emprego, não é? Deve, também, mas quer dizer, até as pessoas que trabalham todos os dias podem continuar a procurar outros empregos, porque é que as pessoas que não têm nada para fazer, recebem subsídios de emprego, hão de ter mais tempo para procurar um terceiro emprego ou um segundo emprego, se de algum modo já estão a ser protegidas pelo Estado e pela comunidade. Mas sim, devem procurar um emprego, obviamente.